Talassofobia, conhecida como medo do mar, tem origem nas palavras gregas thalassa e phobos. Apesar de ser comum, não há estimativas precisas sobre sua prevalência. No entanto, os sintomas podem se alinhar a critérios diagnósticos para fobias específicas. Os desencadeadores incluem imagens ou pensamentos sobre o mar, experiências traumáticas passadas e influências genéticas. Megalofobia é um medo intenso e irracional de objetos grandes. Pessoas com essa fobia sentem uma ansiedade extrema quando estão diante de objetos de grandes dimensões, como arranha-céus, caminhões, grandes esculturas, barcos, aviões, pontes e até grandes animais. Os sintomas incluem taquicardia, sudorese, náuseas e evasão de situações envolvendo objetos grandes. Esse medo pode ser tão intenso que interfere na vida cotidiana, fazendo com que a pessoa evite situações onde esses objetos possam estar presentes. Embora a megalofobia não seja muito comum, ela pode causar um mal-estar significativo e afetar a capacidade de uma pessoa de realizar atividades diárias normais. Aracnofobia é um medo extremo e irracional de aranhas e outros aracnídeos de 8 patas, como escorpiões e opiliões. Para quem sofre desse transtorno, o simples pensamento ou encontro com uma aranha pode causar ansiedade intensa, levando a evitar atividades cotidianas e até mesmo causando sintomas físicos como tontura, tremores e sudorese excessiva. Embora as causas específicas da aracnofobia não sejam totalmente compreendidas, existem algumas teorias. Uma delas sugere que o medo de aranhas pode ser uma resposta adaptativa a situações de risco, já que muitas aranhas são venenosas. Outros sugerem que traumas na infância envolvendo aranhas podem desencadear a fobia. Além disso, pessoas com histórico familiar de aracnofobia têm maior probabilidade de desenvolver o transtorno. Acrofobia é um medo extremo e irracional de alturas, que pode causar reações físicas como suor excessivo, tremores, palpitações, falta de ar e tontura. Emocionalmente, pode levar à ansiedade extrema, pânico e à evitação de lugares altos. Esse medo pode se originar de experiências traumáticas relacionadas a alturas ou de fatores genéticos. A acrofobia é uma das fobias específicas mais comuns e pode afetar significativamente a vida cotidiana da pessoa que sofre desse transtorno. Tripofobia refere-se ao medo irracional de imagens ou objetos com buracos ou padrões irregulares, como favos de mel, buracos na pele, morangos e plástico bolha. As causas ainda são desconhecidas, mas pesquisas sugerem uma associação inconsciente desses padrões com perigo. Os sintomas incluem enjoo, sudorese, tremores e ansiedade extrema. O tratamento geralmente envolve terapia de exposição, onde a pessoa é gradualmente exposta ao objeto do medo para aprender a controlá-lo. Claustrofobia é o medo de espaços fechados, causando ataques de pânico e ansiedade. Pode ser desencadeada em diversos ambientes como salas pequenas, elevadores, auditórios, teatros e multidões. Além disso, alguns indivíduos podem evitar compromissos sociais, locais com vegetação densa ou situações onde sintam a possibilidade de ficarem presos, como engarrafamentos. Eles também podem se sentir desconfortáveis ao usar itens que os façam sentir sufocados, como óculos de proteção, máscaras e roupas justas. As causas da claustrofobia não são completamente conhecidas, mas podem incluir fatores ambientais, biológicos e genéticos. Incidentes traumáticos na infância, um estilo de personalidade predisposto e processos químicos no cérebro, como a função da amígdala, podem contribuir. Algumas teorias sugerem que indivíduos com claustrofobia percebem objetos mais próximos do que realmente estão, ativando um mecanismo de defesa. A claustrofobia afeta significativamente a qualidade de vida, levando as pessoas a evitar situações que poderiam aproveitar. Ela atinge cerca de 4% a 5% das pessoas. Famosos como Justin Bieber, Jennifer Love Hewitt e Uma Thurman são conhecidos por terem claustrofobia. A aerofobia é caracterizada por um medo intenso de voar que pode causar sintomas físicos e emocionais significativos. Pessoas que sofrem dessa fobia frequentemente sentem ansiedade extrema antes e durante os voos, levando a sintomas como suor excessivo, batimentos cardíacos acelerados, tremores
e até ataques de pânico. Este medo pode ser agravado por experiências negativas anteriores, notícias de acidentes aéreos ou até mesmo por fatores genéticos. Além disso, a aerofobia pode impactar significativamente a vida da pessoa, limitando oportunidades de viagem e trabalho que envolvam voos. Fobia social. Um receio profundo de contato social que resulta na fuga de circunstâncias sociais. As origens podem envolver elementos genéticos, ambiente familiar, experiências traumáticas e traços de personalidade. As manifestações comportamentais incluem o pavor de socializar, ansiedade severa e esquiva de eventos, enquanto as reações físicas podem incluir respiração ofegante, taquicardia e rubor facial. Hematofobia. É o medo intenso de sangue, comumente acompanhado pelo medo de agulhas. Pessoas com essa fobia evitam locais onde possam encontrar sangue, como hospitais. As causas podem incluir traumas passados, associações negativas com sangue e predisposição genética. Agorafobia, caracterizado pelo medo intenso de estar em lugares ou situações onde a fuga pode ser difícil ou embaraçosa em caso de um ataque de pânico. Além disso, pessoas com agorafobia tendem a evitar não apenas espaços públicos, mas também qualquer situação que possa desencadear sentimentos de impotência, isolamento ou constrangimento. Isso pode incluir atividades como utilizar o transporte público, estar em locais abertos ou fechados, enfrentar filas ou lidar com grandes multidões. Este medo pode ser tão debilitante que algumas pessoas podem se recusar a sair de casa ou se aventurar em espaços além de sua zona de conforto, impactando significativamente sua qualidade de vida e funcionamento diário. Nictofobia. É o intenso pavor do escuro, catalogado como uma fobia específica no DSM-5. Pode afetar tanto crianças quanto adultos, causando ansiedade e dificuldades na realização de tarefas noturnas. Os sintomas incluem ansiedade, inação, sintomas físicos como aumento da frequência cardíaca e tratamento geralmente envolve terapia cognitivo-comportamental, técnicas de relaxamento e, em alguns casos, medicação prescrita por um psiquiatra. Autofobia. É o medo de ficar sozinho, ligado ao medo da solidão e do isolamento, podendo surgir tanto em crianças quanto em adultos. Geralmente associada à ansiedade, pode ser desencadeada por situações de abandono emocional ou físico, como a falta de suporte parental na infância. Essa fobia também pode estar presente em pessoas com transtorno de personalidade borderline, onde o medo constante de ser abandonado pode afetar significativamente os relacionamentos interpessoais. Os sintomas da autofobia incluem comportamentos compulsivos e padrões de pensamento que podem prejudicar os relacionamentos devido ao medo do abandono. Além disso, os sintomas podem ser físicos, como tontura, sudorese e taquicardia, ou mentais e emocionais, como estresse, medo de morrer, raiva, depressão e ansiedade. Glossofobia refere-se ao pavor extremo de falar em público, o qual pode prejudicar a capacidade de apresentação e desempenho profissional. Os sintomas incluem boca seca, tremores na voz, rigidez muscular e ataques de pânico. Pode surgir sem causa aparente, mas muitas vezes está relacionada a traumas, baixa autoestima e medo da rejeição. Antropofobia é um medo irracional e intenso de outras pessoas em geral, incluindo amigos e familiares. Indivíduos com esse transtorno se sentem constantemente ameaçados ao redor de outras pessoas, mesmo que não haja motivo aparente para isso. Esse medo persistente pode afetar profundamente suas relações pessoais e até mesmo sua capacidade de funcionar no dia a dia. Pessoas com antropofobia podem evitar interações sociais e desenvolver sintomas de ansiedade e ataques de pânico apenas ao pensar em socializar. Isso pode levar à reclusão e ao isolamento, prejudicando sua qualidade de vida. Os sintomas físicos associados à antropofobia incluem falta de ar, taquicardia, tremores e sudorese excessiva durante crises de ansiedade ou ataques de pânico. É importante buscar ajuda para lidar com esses sintomas, seja por meio de terapia, técnicas de relaxamento ou exercícios físicos. Zoofobia, também chamada de fobia de animais, é caracterizada por um medo intenso e irracional de animais, afetando a qualidade de vida. Seus sintomas incluem ansiedade extrema e ataques de pânico.
As causas podem ser diversas, como experiências traumáticas passadas e influência genética. O tratamento envolve terapia, exposição gradual ao medo e, em alguns casos, medicamentos. Com apoio profissional é possível superar essa fobia. Demofobia é temor de multidões, também conhecida como oclofobia ou enoclofobia. Pessoas com essa fobia têm medo de estar em locais lotados de pessoas. A demofobia afeta muitas pessoas, especialmente mulheres, e pode surgir de eventos estressantes ou traumáticos. Os sintomas incluem ansiedade, ataques de pânico e sensação de sufocamento. O tratamento envolve suporte psicológico e terapia para lidar com a fobia. Coulrofobia é o medo excessivo de palhaços, mais comum entre crianças, mas também presente em adultos. Uma pesquisa de 2016 mostrou que 8% dos participantes têm muito medo de palhaços, 14% têm certo medo e 20% têm pouco medo. Este pavor pode ser explicado pela associação histórica dos palhaços com figuras ameaçadoras, como criminosos que se disfarçavam de palhaços, e pela imprevisibilidade de suas ações e aparência. Os sintomas da coulrofobia incluem batimentos cardíacos acelerados, falta de ar, respiração ofegante, sudorese, náuseas e sensação de boca seca ao ver um palhaço. As características incomuns dos palhaços, como a peruca, o nariz vermelho e a maquiagem, aumentam a incerteza e o medo. Bacteriofobia é o medo irracional e intenso de bactérias, variando de preocupações moderadas a medos paralisantes. Indivíduos afetados podem sentir ansiedade extrema ou ataques de pânico diante de situações envolvendo bactérias, desenvolvendo comportamentos obsessivos como lavar as mãos excessivamente ou evitar tocar em objetos que possam estar contaminados. As causas da bacteriofobia incluem experiências traumáticas passadas com doenças bacterianas, influências familiares, predisposição genética e informações alarmistas sobre doenças infecciosas. Os sintomas incluem ansiedade, ataques de pânico, pensamentos obsessivos sobre contaminação, isolamento social e comportamentos compulsivos de limpeza. O tratamento pode envolver terapia psicológica, técnicas de relaxamento e abordagem gradual a situações temidas. Astrafobia, também conhecida como brontofobia, é um medo irracional e intenso de trovões e relâmpagos, sendo classificada como uma fobia específica. Geralmente, suas causas estão ligadas a experiências traumáticas passadas, como situações de perigo durante tempestades. Além disso, influências genéticas e fatores ambientais, como exposição a relatos ou imagens assustadoras de tempestades, também podem contribuir para o desenvolvimento dessa fobia. Os sintomas da astrafobia variam de leves a graves e podem incluir ansiedade intensa, pânico durante tempestades, esforços para evitar situações relacionadas a tempestades, sudorese excessiva, tremores, dificuldade em respirar, pensamentos obsessivos, irritabilidade e problemas de sono. Batracofobia é a apreensão por sapos e rãs, incluindo também outros anfíbios como salamandras. As causas dessa fobia variam e incluem associações culturais negativas, como crenças de que sapos trazem mau presságio ou causam verrugas, além de histórias infantis que os associam a maldições. Experiências traumáticas na infância, como um encontro assustador com um sapo, são comuns entre as causas dessa fobia. Os sintomas da batracofobia podem ser tanto físicos quanto emocionais. Fisicamente, a pessoa pode apresentar ansiedade, aumento dos batimentos cardíacos, sudorese, tremores e até crises de pânico. Emocionalmente, pode haver gritos, agitação, choro e um medo intenso e irracional ao ver sapos, ouvir seus sons ou até pensar neles. Em casos graves, a pessoa evita lugares com vegetação alta, lagoas ou qualquer ambiente onde sapos possam estar e não consegue olhar para imagens desses animais. As fobias específicas, como a batracofobia, podem levar a um impacto significativo na vida diária, limitando as atividades ao ar livre e aumentando a ansiedade em situações onde há possibilidade de encontrar sapos. Continuarei produzindo vídeos semelhantes a este. Não deixe de se inscrever e curtir o vídeo para acompanhar.